Sejam muito bem-vindos à cozinha onde os sonhos viram doces. Eu me chamo Érica e você está assistindo o episódio 27 do meu delivery em casa. Sim, gente, eu tenho um delivery de doces em casa. Faço bolos decorados também, docinhos para festa, faço muita coisa. Então aqui você acompanha a rotina real, quando sai pedido, quando não sai. Tem muitas dicas, tem receitas, tem gritaria de criança. Sou mãe de 3, sim, casada, mãe de 3. Então é aquele barulho, aquela correria. E é essa rotina que eu mostro aqui pra vocês, rotina real e sem filtro, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e deixa aquele like para ajudar o canal a crescer e ativa as notificações para sempre ser avisado quando tiver novos vídeos, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 21/8, então eu tô iniciando o vídeo com vocês, tô iniciando esse novo episódio com vocês na sexta-feira, tá bom? Então é isso, venham acompanhar comigo mais uma doce sexta-feira. Gente, no vídeo anterior, no episódio 26, eu falei pra vocês, eu mostrei pra vocês que eu fiz uma compra na loja Santo Antônio, comprei 500 gramas do granulado em flocos da Dona Jura e comprei um chocolate em pó da Cical que tava na promoção de 1 quilo. Toda feliz, né? Loja de confiança, loja grande, né? A gente compra sem medo, né? Quando me chega aqui que eu abri, eu mostrei o vídeo no vídeo anterior, se vocês quiserem lá ver, tá bem no final do vídeo. Todo estourado, gente, veio rasgada a parte de trás do saco. Sabe o que eles fizeram? Ao invés de trocar, colocar um novo, não. Eles cataram um saco transparente, colocou o chocolate em pó lá dentro e veio derramando tudo. Eu sei que quando eu abri o saco aqui, voou chocolate em pó pra todo lado, sujou a minha mesa inteira. E aí, eu falei pra vocês que só ia saber o que ia acontecer hoje, porque ontem já estava, ontem que foi no vídeo anterior, já estava fechada a loja, não tive como resolver. Eles me estornaram um valor, gente. Sim, estornado. Eles queriam que eu fosse trocar, mas para eu trocar eu teria que ir lá no Tatuapé, gente. Eu moro em Guarulhos, não tem condição. E aí eu falei, não, prefiro estorno. Aí eles me estornaram o valor e mandaram descartar o produto. Eu vou descartar o que tá no saco transparente. O que tá dentro do pacote mesmo da Cical, eu vou utilizar aqui em casa pra gente tomar com leite, que fica muito bom, né? Mas não vou jogar fora tudo, óbvio, porque o que tá dentro do saco da Cical não tem problema. Eu só vou jogar fora o que tá naquele saco transparente, porque eu não sei ali de onde veio aquele saco, de onde eles pegaram aquilo ali, se não tem nenhuma sujeira ali dentro, né? Então eu vou jogar fora. E o que ficou dentro do saco da Cical mesmo, eu vou deixar pra gente usar aqui em casa. E aí eu vou ter que comprar outro, né? Como eles tornaram o valor, eu vou comprar outro. E é isso, gente. Foi esse o desfecho da história. Eu fiquei pra falar pra vocês no final do vídeo anterior, então vim aqui contar pra vocês. Foi isso. Mas foi facinho. Eu mandei mensagem no WhatsApp e eles resolveram rapidinho. Não demorou nada. A menina falou que era até 5 dias pra cair o estorno, mas caiu na hora. Ela mandou mensagem, falou, ó, pediu o estorno aqui e até 5 dias úteis cai pra você. Na hora que ela terminou de falar, caiu na conta. Então foi muito rápido. Graças a Deus, tá tudo certo, tá? Então é isso. Então, se sair algum pedido aqui, eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu não tenho produção nem de recheio, nem de massa. Graças a Deus tem tudo ali que eu fiz no final do vídeo anterior, que foi ontem. Eu fiz produção de massa. Mostrei pra vocês como que eu congelo. Tem também lá falando sobre como mostrei como que eu descongelo os bolos na hora pro delivery. Então, se você não assistiu, volta lá. Tá bem legal, tem bastante dica de congelamento e descongelamento, tá? Então, se você tem dúvidas, vai lá, tá? No vídeo que tá lá no episódio anterior. Então eu fiz ontem, fiz recheio, então não tem produção de nada hoje. É só vender, em nome de Jesus sairá vendas. E aí eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Hoje eu demorei um pouquinho pra abrir os deliveries, fui abrir já era agora 2 horas da tarde, porque eu tinha uma consulta, com o médico pra pedir exame de rotina, né? Isso aí é meu marido lá em cima, a gente tá construindo e aí ele tá mexendo lá. E aí eu tinha uma consulta pra pedir rotina, exame de rotina normal, né? E eu cheguei em casa, era 1 hora, eu fui fazer a comida, almoçar, agora são 2 horas, agora que eu abri os deliveries, agora que eu postei no Instagram, postei no WhatsApp que estamos atendendo. E aí é isso, se sair algum pedido, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Galera, sábado por aqui, hoje é sábado, dia 22 de agosto. Ontem não saiu nenhum pedido, como eu não tinha produção de doce, nem de recheio pra fazer, acabei não gravando nada pra vocês, tá? Mas hoje, vamos ver como vai ser, né? Tá frio aqui em São Paulo, gente. Na quinta-feira, que foi o último vídeo que eu postei pra vocês, no final do vídeo, tava calor de 30 graus. Quando foi ontem, na sexta, de manhã já acordou nublado, mas ainda tava abafado. Quando foi à tarde, gente, a temperatura tava pra 23 graus, assim, do nada. Quem é que aguenta isso, gente? A gente fica doente, né? E aí tá frio hoje, nem sei quantos graus tá, mas deve estar uns 20 graus, 19 por aí, tá bem frio. E aí ontem tava todo mundo sem blusa, hoje já tá todo mundo de blusa e meia no pé, porque tá frio.
São Paulo sendo São Paulo, né, gente? Eu falo que é todas as temperaturas num dia só. Se você vai sair de casa e tá calor, você tem que levar blusa, guarda-chuva, cachecol, touca, porque é todas as temperaturas num dia só. Mas é isso, então, se sair algum pedido, eu venho mostrando aqui pra vocês, tá bom? Se eu for fazer alguma produção também, eu venho aqui mostrar pra vocês. Eu tô pensando em fazer bolo de milho pra pôr no delivery. Se eu for pôr, eu venho mostrando tudo aqui pra vocês, tá? Então é isso, venham acompanhar comigo mais esse doce sábado. Galera, aproveitar que não tá saindo nenhum pedido por aqui, não tem produção, não tem nada. Nada assim, né? Porque dona de casa não fica sem fazer nada, né? Sempre tem uma coisa pra fazer. Mas em relação à confeitaria, né? Não tá saindo pedido nem nada até agora. Não saiu nenhum pedido, vou até ver a hora aqui, acho que é 5h47 já. Até agora não saiu nenhum pedido, gente. Já postei no WhatsApp, tô toda hora abrindo os aplicativos. E nada até agora, né? Mas é fase, né? Vai passar em nome de Jesus. E aí eu vim falar sobre uma coisa com vocês que uma inscrita colocou aqui nos comentários em um dos vídeos, em um dos episódios, que ela queria que eu falasse um pouquinho mais sobre a organização financeira, que ela tem muita dúvida. Assim, gente, eu não sou expert nisso, tá? Eu aprendi algumas coisas, coloquei em prática na minha confeitaria e deu certo. Então, o que eu vou passar pra vocês aqui agora são coisas que deram certo na minha confeitaria e que tá dando certo. Tudo que eu for aprendendo, né? Porque assim, eu demorei pra começar a entender essa parte de organização financeira. Meu dinheiro era todo bagunçado, gente. Todo o dinheiro ali que entrava eu usava pra tudo. E isso está totalmente errado. E por muitos anos foi assim. Eu comecei a entender realmente o que tinha que separar do ano passado pra cá. E eu tô na confeitaria desde 2020. Então, assim, eu comecei a fazer essa separação, a entender um pouco melhor sobre a organização financeira do ano passado pra cá, que foi quando eu comecei a me interessar e comecei a ver a minha confeitaria como uma empresa, tá? Então, quando eu comecei a enxergar isso, foi que eu mudei tudo. E aí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso. Sobre o que eu faço aqui na minha confeitaria, que tá dando certo pra mim, tá? Eu não sou expert nisso, não estudei pra isso, não. Estudei assim, né? Estudei pra aprender a colocar em prática na minha confeitaria, mas não sou professora, né, disso, mas eu queria passar isso pra vocês, que às vezes ajuda, né? Por mais que eu sei pouco, mas o pouco que eu sei pode ajudar muita gente, né? Então, assim, referente a faturamento, que eu queria falar com vocês, começar a falar sobre isso, sobre faturamento. Faturamento não é lucro, tá? O que acontece? Isso parece óbvio, né? É meio óbvio, né, gente? Que quando a gente começa a trabalhar na confeitaria, é óbvio assim, falar assim, tá bom, eu sei que o que eu ganhei não é tudo meu. Só que às vezes a gente faz essa bagunça, porque eu fiz isso por muitos anos, gente, por muitos anos. Como que eu fazia? O dinheiro caía lá, das vendas, tudo que caía lá, eu comprava pão. Eu queria pagar uma conta minha, do meu cartão PF, eu pagava por lá. Quero comprar um creme, eu comprava por lá. Quero comprar um brinquedo pro meu filho, eu comprava por lá. Então, assim, era dinheiro pra tudo. E aí, quando eu ia ver lá quanto que sobrou da empresa, quanto que eu vendi, quanto que eu gastei, não batia. Tipo assim, se eu vendia 2.000, eu gastava 2.000. Tava errado aquilo ali, não tava certo, não tava batendo, não tava sobrando dinheiro pra empresa, não tava guardando caixa da loja, não tava fazendo nada, não tinha uma reserva, não tinha nada. Então, por muitos anos eu trabalhei assim, gente. E aí eu não via dinheiro no final do mês e ficava nervosa, porque eu não conseguia tirar um salário pra mim, eu não conseguia pagar minhas contas em dia, ficava tudo atrasado, porque eu acabava gastando dinheiro com isso, com aquilo, queria comer um açaí, ia lá, pegava o dinheiro da loja, e tá tudo errado, não é assim, tá? Então, isso é uma parte de você planejar seu dinheiro, é separar tudo. Érica, mas eu não tenho uma conta PF, não tenho uma conta PJ separada. Se você tiver duas contas no seu CPF, já ajuda. Usa uma, eu tenho uma conta num banco, outra conta em outro banco. Coloca num banco o seu salário, no outro você deixa somente da loja, tá? Isso é muito importante. Então vamos imaginar assim, que no mês eu faturei 5.000, tá? Vamos tirar assim essa média aí, porque eu faturei 5.000. Não significa que os 5.000 é meu, gente, tá? E por muitos anos eu imaginei que era assim. Vendi 5.000, então eu faço o que eu quiser com esses 5.000. E não é bem assim, né? Primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que separar o dinheiro dos insumos que você tem que repor. Porque você ganhou aqueles 5.000 ali, mas para você fazer aqueles 5.000, você teve que comprar insumos, né? E aí você vendeu, beleza? Você tem que tirar ali para repor os insumos, senão como que você vai vender mais? Como que você vai trabalhar mais? Então, você precisa tirar essa parte dos insumos, embalagens, sacos que você usa para delivery, etiquetas. Então, você tem que tirar o valor de tudo ali, você vai calcular tudo isso daí, tá? Vou até dar um exemplo aqui para vocês, que eu até anotei aqui no caderno, para mim dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro, né? Para vocês entenderem melhor. Até anotei aqui, fiz uma colinha. Para não esquecer de falar isso com vocês. Vamos supor que
Que nem eu falei que eu faturei 5 mil reais, né? E aí vamos supor que 1.500 foi de ingrediente que eu gastei pra fazer, né? Pra ganhar esses 5 mil, então eu tenho que repor. Então 1.500 é pra me repor de ingrediente, tá? 400 reais de embalagem, vamos supor. 500 reais de taxas aí de MEI e outras taxas de iFood e tudo. 300, isso é só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. 300 reais de outros gastos da confeitaria, vamos supor, qualquer outro gasto. Cartão da empresa, MEI e outras contas, tá? Aí vamos supor que totalizou isso tudo aí, 1.500 mais 400 mais 500 mais 300, total 2.700. Então, desses 5 mil, 2.700 é só gastos, né, entre aspas, porque ali você está repondo mercadoria, você está pagando as contas da empresa, tá? Então, ali sobrou 2.300 reais. Aí você fala, sobrou 2.300, então é tudo meu. Aí que entra a parte onde você vai tirar o seu salário. Você precisa tirar um caixa para a loja e você precisa guardar uma reserva de urgência. Então, isso tudo é definido conforme você vai ver assim como que é a sua empresa. Vamos supor, vende bem? Desses 2.300, eu posso tirar pelo menos 1.300 para mim? Não vai impactar em nada na minha empresa? Então eu vou retirar. Aqui você já repôs insumo, você já repôs embalagem, você já repôs tudo. Então esses 2.300, não precisa você comprar nada assim de questão de insumo para sua empresa. Mas tá, vamos supor, meu micro-ondas queimou, preciso comprar outro. Você vai pegar esses 2.300, você vai pegar todo para você vai gastar, e você vai ficar sem micro-ondas, sendo que você precisa para trabalhar. Só um exemplo, tá? Então, esse dinheiro você precisa ver se você precisa investir em alguma coisa na sua empresa. Eu preciso comprar uma panela, eu preciso comprar um liquidificador que o meu quebrou. Então você vai tirar desse dinheiro, você vai repor o que precisa na sua empresa, investir no que precisa na sua empresa. Depois você vai tirar o lucro da sua empresa, tá? Você vai tirar uma reserva de emergência que você precisa. O lucro que eu falo, o caixa da empresa, né? Que precisa ter um caixa ali, tá? E esse caixa, gente, quando você deixa um caixa ali na loja, você não pode olhar e falar assim, eu vou pegar 50 reais ali pra comprar uma calça pra mim. Tá errado, tá? Não pode. Esse caixa da loja é da loja. Por isso você tem que definir o seu salário. O meu aqui, eu tiro 30% do meu salário. Então vamos supor que desses 2.300 eu tire 30% do meu salário. Quanto que vai dar? Fazem as contas aí. 230 vezes 3. Vai dar 690. Então, desses 2.300 é que você tira o seu salário. Eu tiro 30%. Se você falar, eu quero tirar mais, porque eu sei que se eu tirar mais, não vai impactar em nada na minha empresa. Então, você pode tirar. Como eu tô vendendo pouco por aqui, eu só tiro 30%, gente. Eu acho que se um dia eu vender muito, eu vou continuar tirando somente 30%. E aí, desses 690 é que você compra calça pra você, que você compra creme, que você paga suas contas. Então, é dessa forma, gente. Essa é a forma correta, tá? De você gerir o seu negócio. E aí, tirou esses 690, vai sobrar o restante que sobrar. Você vai guardar uma parte de reserva, que aí você vai calcular mais ou menos aí o tanto que você quer guardar. E o restante você vai guardar aí no caixa da loja, tá? Eu faço dessa forma. Isso é só um exemplo, gente. Desses 2.300, se você falar, eu quero tirar 1.500 pra mim. E o restante eu deixo pra loja e me viro. É seu critério, tá? É que eu faço dessa forma. Mas fica a seu critério, você vai fazer da forma que você achar melhor, tá bom? Então, assim, a gente não pode ver o faturamento total e pensar, poxa, olha o tanto que eu ganhei, então eu posso gastar. Não, gente. Primeiro vem a empresa, porque assim, nós somos donos, né? Eu sou dona da Quinha Doces Gourmet, porém eu sou uma funcionária da Quinha Doces Gourmet. A Quinha Doces Gourmet, ela paga o meu salário, então a Quinha Doces Gourmet é a Quinha Doces Gourmet, a Érica é Érica CPF, Quinha Doces Gourmet é CNPJ, então a CNPJ paga o meu salário. Então, assim, primeiro a empresa, pago as contas da empresa, tiro a reserva, faço reposição de insumo, embalagem, o que sobrar, se sobrar, aí sim eu tiro do meu salário. Na verdade, primeiro reserva, né, da empresa, faço um caixa ali, tem uma caixinha, não tem aquelas caixinhas da Nubank ali, do banco? Eu coloco ali naquelas caixinhas uma reserva ali, então eu tenho uma caixinha que é só de reserva, então, de emergência, né, e tem o caixa da loja que eu deixo ali na conta, tá? Aí é anotar tudo, gente. Tudo que entrou, tudo que saiu. Gastei com uma bala, anota lá que você gastou com uma bala. Gastei com pão, anota lá que você gastou com um pão, tá? Isso eu falo do dinheiro da loja, tá? Se caso você precisar pegar o dinheiro da loja, você anota tudo, tá? Porque isso você tem que fazer com o seu salário. Mas caso aconteça de você não conseguir fazer tudo isso com o seu salário, se precisar pegar o dinheiro lá da loja, anota. Não é o correto, tá? O correto é você fazer com o seu salário.
Mas pode acontecer, né, gente? Você precisar. E aí você anota tudo. Por quê? Chegar no final do mês, tá tudo anotadinho ali, você consegue ver como que foi o seu mês. Ah, minha confeitaria esse mês foi boa. Ah, não tá boa, não tá legal. Você só vai conseguir saber disso se você anotar tudo. Eu até deixei um aplicativo aqui, teve um vídeo, que é o Livro Caixa. Eu vou deixar a foto dele aqui de novo pra vocês. Pra vocês baixarem, ele é muito legal, ele é um aplicativo gratuito no Play Store, tá? Eu baixei ele assim, por baixar mesmo, eu tava pesquisando algum aplicativo onde eu pudesse colocar entrada e saída, e achei ele sem querer, baixei, gente, amei. E assim, lá você consegue anotar a entrada, o que saiu, você consegue colocar o que é, então você consegue escrever lá, vendi 2 bolos na marmita. Quando for no final do mês, você quer pesquisar ali quantos bolos na marmita você vendeu, você vai colocar lá, bolos na marmita na pesquisa, já vai aparecer tudo que você vendeu, a quantidade que você vendeu, o valor total. Entendeu? E lá no final aparece quanto você vendeu, quanto você gastou, quanto que tem de caixa. Então assim, é muito legal o aplicativo e é gratuito, gente. Então eu vou deixar aqui a fotinho pra vocês baixarem ele, tá? Ele é muito bom porque ajuda. Chegar no final do mês, só você ir lá ver o valor total que você vendeu, o tanto que você gastou, pra você ter uma noção, tá? Então assim, que nem eu anoto lá, vendi 100 reais. Vou tirar lá meu salário, eu anoto lá. Pago meu salário, valor tal. Eu anoto tudo, gente. E aí, quando eu compro pão, eu compro com o meu salário, as coisas eu não anoto lá, porque já é do meu salário, não tem nada a ver com a empresa. Então lá eu uso somente para anotar os gastos da empresa. Comprei embalagem, eu anoto lá. Tanto, embalagem, Shopee. Eu sempre anoto o lugar onde eu compro, para eu ter uma noção ali de valores também. Porque às vezes eu compro num lugar e outro, às vezes esqueço, depois eu vou ver, um é mais caro que o outro. Então, para ter essa noção, eu faço isso, eu anoto lá. Gastei tanto na Shopee. Insumos em tal lugar, valor tal, entendeu? Então tudo que eu gasto eu anoto lá. Chega no final do mês, você senta, faz ali o fechamento do seu mês, e aí você vai saber como que tá a sua confeitaria, como que tá o seu negócio, tá saudável, não tá, o que tem que melhorar, preciso gastar menos, preciso diminuir nisso, naquilo. Então é muito importante você anotar tudo que sai. Gente, eu comprei só uma balinha, não vou anotar. Mas imagina, se todo dia você comprar uma bala, chegar no final do mês, quanto que vai dar? Só um exemplo, tá? Então tem que anotar, porque aí depois você fica pensando, poxa, tá faltando 30 reais, por que eu gastei esses 30 reais? Ai, tá faltando 100 reais, por que eu gastei esses 100 reais que não tá contando aqui? Não, tá, vamos supor, chegar no final do mês lá, tá dando que você tem 300 reais no seu caixa. Mas quando você vai olhar lá, não tem, só tem 200. Você fala, oxi, e pra onde que foi esses 100 reais? É esses gastinhos bobos que a gente gasta com uma bala aqui, com um pãozinho ali e não anota, entendeu? Aí chega no final do mês, você fica frustrado sem saber com o que você gastou e fica louca, porque eu fazia isso, eu não anotava tudo, gente, só anotava o que entrava e o que saía, tipo, das vendas e da loja. Às vezes eu comprava um pão ali no cartão, porque que nem eu falei pra vocês, eu misturava tudo o dinheiro. Comprava pão, comprava creme, comprava brinquedo, comprava isso, aquilo, tudo no cartão. E só anotava o que entrava e saía da empresa. Vendi um bolo, anotava lá. Aí comprei o leite condensado, anotava lá que eu comprei, na saída. Quando chegava no final do mês, ia bater as contas, não batia. Tava faltando 500, 600 reais, 700. Às vezes eu falava, meu Deus, por que eu gastei esse dinheiro? Eu ficava lá sentada na mesa assim, ó, pensando, com o que eu gastei, com o que eu gastei. Até que eu comecei a anotar. Anotava num papel, gente, com caneta, tá? Até minha precificação eu sempre fiz assim, tudo na mão, tá? Então é muito importante você anotar tudo, independente de como você vai fazer. Não tem aplicativo, não tem nada, anota na mão. O importante é você anotar e ter esse controle para você saber o que tá entrando, o que tá saindo e se sua empresa tá crescendo ou não, tá? Quando você começa a enxergar a sua empresa como uma empresa, ela começa a crescer, tá? Eu tô vendendo pouco, E às vezes você pode falar, mas eu tô começando agora, eu quase não vendo, pra que eu vou fazer isso? É assim que você já começa certo, e é assim que você vai longe, entendeu? Eu, por muitos anos, eu fazia tudo errado, entendeu? Eu vendia muito, mas fazia tudo errado. Gastava meu dinheiro todo com tudo, chegava no final do mês, não via a cor do dinheiro. Agora eu tô vendendo pouco, tô fazendo da forma certa, tô vendendo pouco, mas tô gerenciando da forma correta a minha organização financeira, porque eu aprendi. Né? Aprendi na hora errada, deveria ter aprendido no começo, deveria ter estudado no começo, deveria ter ido atrás no começo. Talvez se eu tivesse feito isso, hoje eu não estaria dessa forma que eu tô hoje, né? Mas é isso, gente, é você sempre separar tudo, sempre anotar tudo. Peraí que meu filho tá me ligando, eu já volto aqui com vocês. Gente, eu parei de falar com vocês que meu filho tava me ligando. Então é isso, gente. É dessa forma que eu faço a minha gestão financeira, a minha organização financeira, tá? Tiro a parte da empresa primeiro,
Primeiro é repor insumo, embalagem, pagar as contas da empresa, que é MEI, cartão, tudo isso. Primeiro vem isso, tá? Depois o caixa da loja, uma reserva e depois o seu salário, tá? Por último, o seu salário, porque a gente é uma empresa, é igual uma empresa grande, né? A empresa grande ali, ela paga o nosso salário, porém as contas deles vêm primeiro. Tanto que quando uma empresa entra em crise, a primeira coisa que ela faz é o quê? Mandar funcionário embora, atrasar o salário. Por que ela atrasa o salário? Porque primeiro as contas da empresa, primeiro eles vão pagar as contas da empresa para depois pagar os funcionários. Eles não pagam a gente primeiro, quando a gente trabalha numa empresa registrada CLT, eles não pagam a gente primeiro para depois pagar as contas da empresa, não. Primeiro vem as contas da empresa, depois aos funcionários. Quando a empresa não consegue pagar a quantidade de funcionário que tem, eles mandam embora. Se eu tenho 10 funcionários, eu não consigo pagar os 10, eu vou mandando embora e deixar a quantidade que eu consigo pagar. E é dessa forma que se faz, entendeu? E a gente, como a gente trabalha em casa, fica um pouco mais difícil da gente ter essa consciência, ter essa mente, né, de empresa. Fica mais difícil. Eu sei que por muitos anos eu fui assim, eu não tinha essa mente de empresa. Eu trabalhava, era o que eu amava fazer, porém eu via como uma coisa que eu gostava de trabalhar e ganhava dinheiro com aquilo, porém eu não tinha esse gerenciamento. Aí chegava no final do mês, o que acontecia? Não via a cor do dinheiro, gente, não via. E aí ficava frustrada, achando que eu tava fazendo errado, e realmente tava, né? Mas eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu via confeiteiras crescendo, fazendo isso, comprando equipamento, e eu nunca conseguia comprar nada. E aí foi através disso. Quando eu comecei a ver como que gerenciava o negócio, gente, que eu olhei e falei, meu Deus, a época que eu ganhei muito dinheiro, era pra me ter guardado muito dinheiro, pra me ter investido muita coisa na loja. Porém, eu não fazia esse gerenciamento, então deu tudo errado, né? E aí agora que eu tô vendendo pouco, eu tive um tempo para estudar e aí eu entendi sobre gerenciamento, porém agora eu tô vendendo pouco. Mas se Deus quiser, vou voltar a vender bem, igual eu vendia antes. E agora da forma correta, né? Porque agora eu já sei como gerir, como separar tudo certinho. Então dessa vez vai dar certo, vai ser melhor. E é isso, gente. Eu queria passar isso pra vocês. Espero que eu tenha ajudado alguém de alguma forma, tá? Me conta aí que se vocês anotam tudo que entra, tudo que sai, mas tudo mesmo, gente. Igual eu falei pra vocês, tem uma bala que você gastar, você tem que anotar. Começa a falar, mas nota tão pouquinho, uma bala de 10 centavos, anota. Se meu filho às vezes me liga e fala, mãe, preciso de tanto. Mãe, consegue mandar um Pix? Se eu não tenho do meu salário, gente, eu não pego da loja. Outra coisa que vocês têm que parar a pensar, mais que é filho, meu filho tem que mandar tal. Ou se você vai tirar da loja, beleza, você pode tirar, mas você tem que anotar. R$5 lá, mandei pro meu filho. Entendeu? Então tudo, anoto, tudo. Eu não fazia isso. Até quando eu comecei a anotar, eu fazia errado. Porque eu anotava tudo junto. Minhas contas pessoais com a conta da empresa, com não sei o que, chegava no final do mês, tava tudo bagunçado. Como que eu ia separar ali, gente, no final do mês? Gastei tanto com insumo, gastei tanto com pão, tanto com... Tá errado, não pode, entendeu? Então por isso que a empresa paga o nosso salário, que o nosso salário já é pra isso, tá? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que eu tenha respondido, tenha ajudado a inscrita que comentou aqui, tenha ajudado mais pessoas também. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tiver alguma coisa que eu não falei aqui e eu souber responder vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E me fala aqui se você já anotava as coisas da sua confeitaria e se não anotava, vai começar a anotar. Anotem tudo, é muito importante para você fechar o mês ali e saber o que entrou, o que saiu e o que precisa melhorar, tá bom? Então é dessa forma que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar o vídeo, tá? Agora são exatamente... Eu comecei a falar com vocês 5h47, hein? Fiquei aí 13, já são 6h10. 23 minutos aí falando com vocês só sobre isso. Mas é isso, gente. Eu queria falar com vocês porque eu ia fazer um vídeo separado, porém como tá fraco, né? Não saiu nenhuma venda nem nada, então eu não vou deixar o vídeo sem nada, né? Então, vim falar com vocês sobre isso, tá? É o que eu sei até o momento, o que eu aprendi, o que eu entendi e coloquei em prática e tá dando certo pra mim. Então, por isso que eu vim passar pra vocês. Se eu aprender mais alguma coisa, porque eu tô estudando, né? Aos pouquinhos a gente vai entendendo mais coisas. Tudo que eu for aprendendo, tudo que eu for colocando em prática que estiver dando certo, eu vou vir passando pra vocês, tá bom? Então é isso, vamos continuar aqui o vídeo. Se sair algum pedido, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Gente, outra coisa, falei, finalizei, mas tem outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, referente a iFood e Kita. 99 também, eu não tô falando muito da 99, porque eu tô, assim, muito desanimada com a 99. Mas se você trabalha com a 99 Food também, gente, incluam o valor da taxa que eles descontam de vocês nos produtos, tá? É muito importante, gente, porque desconta demais, principalmente a 99, tá? A 99 desconta muito, tá? Os meus produtos, tudo são mais caros nos aplicativos. Não tem como você vender o mesmo preço em casa nos aplicativos, gente, não dá. Eu vejo lá, eu entro lá às vezes no iFood,
E pesquisa, às vezes, né, os doces lá pra ver quem tá vendendo, o que estão vendendo. A gente tem que fazer essas pesquisas de mercado, tá? Mas não pra fazer igual eles, tá? Não pegar o valor deles lá pra vender, não, gente. Pelo amor de Deus, faça a sua precificação. Porque eu fico horrorizada quando eu entro lá e vejo o pessoal vendendo bolo de pote a R$ 12 no iFood, gente. O iFood desconta 30%. Quanto que essa pessoa ganha? Fala pra mim. Quanto que essa pessoa ganha? Eu vejo gente vendendo copo da felicidade do tamanho do meu, que o meu é de 300 ml. Eu vejo gente vendendo copo da felicidade lá a R$ 15, gente, de 300 ml, com morango, com Nutella. Aí quando desconta do iFood, a pessoa recebe quanto, gente? Fala pra mim. Nada, gente, nada. Aí chega, aí pega lá o dinheiro, aí depois vai falar, sabe o quê? Que nem eu escuto muita gente falando, o iFood é horrível, eu não ganho nada, eu vendo lá, não ganho nada. Porque você tá colocando o valor errado. Então, gente, precifiquem os seus produtos, tá? Pelo amor de Deus. Façam a precificação. Se você não tiver uma planilha, não tem como. Não tem uma planilha agora? Faz na mão, eu fazia na mão, eu fiz muitos anos na mão, comecei a fazer na planilha esse ano. Eu até tenho a planilha aqui, eu tenho um link da planilha aqui, que é a planilha do Casal Doce Negócio, que é a que eu uso aqui, ela é muito boa. Tem um link aqui na descrição do vídeo, se você quiser adquirir, R$24,90, super baratinha, tá, gente? E é perfeita, ela já calcula até o valor do iFood pra você vender. Então já sai o valor que você vende ali na sua casa, você vende aí na sua confeitaria, e embaixo já tem lá o valor para você vender no iFood, já com a taxa do iFood. Até você consegue colocar até campanha inteligente, se você tem frete grátis, você consegue incluir lá. Então, calcula tudo, gente, ela é perfeita essa planilha. Então, se você quiser adquirir, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, é isso, precifiquem seus produtos, não coloque preço olhando do outro, tá? Essa é mais uma dica que eu queria dar pra vocês. Não olha lá no iFood lá, todo mundo tá vendendo bolo de pote a R$12, vou vender também, porque se eu vender a mais eu não vou vender. Não faz isso, gente, não faz isso que você perde dinheiro, entendeu? Cobre o preço correto, conforme o valor que você paga nos seus produtos, tá bom? Não compare preço e coloque igual o seu, sem você fazer sua precificação. Não faça isso, tá bom? Que você vai perder dinheiro. Muita gente não precifica, gente, não precifica. Muita gente coloca valor lá que vende em casa no iFood. E é isso, gente, perde dinheiro. E aí você vai querer perder dinheiro também? Não, né? Ninguém quer perder dinheiro aqui, né? Então, pelo amor de Deus, façam suas precificações, tá bom? E então é isso que eu queria falar pra vocês, tá? E aí o link dessa planilha que eu falei pra vocês está aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também fixado nos comentários. Tem o link do meu e-book também de bolos no pote, onde tem minhas receitas das minhas massas, dos meus recheios, tá? Que eu utilizo aqui no meu delivery. Tem massa de chocolate, tem massa de baunilha, tem massa red velvet, tem massa de churros, tá? Tem variações, muitas variações, sabores de bolos no pote que você pode montar e fazer. Tem bônus no meu bombom no pote, que é bombom de uva, morango e tropical. Tem um bônus da minha tortinha de limão, que é perfeito, gente. Vendia muito essa tortinha. Tem também o bônus ensinando a precificar, porém na mão, tá? Mas é bom, porque assim você entende totalmente a precificação. Ali no meu e-book eu ensino totalmente mesmo a precificação, do início ao fim, pra você entender ali o que é calculado, como é calculado, igual eu fazia aqui em casa, que eu fazia tudo na mão, tá? Então ensina você a calcular suas horas trabalhadas, seus dias trabalhados, seus minutos trabalhados, quanto você quer ganhar por mês. Então calcula tudo lá, é muito bom pra você aprender, tá? Então no meu e-book também tem essa parte de precificação, ensinando pra você que quer fazer na mão, quer entender ali como que é do zero a precificação, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês. Agora eu vou aqui aguardar pedido. Se sair algum, eu venho aqui mostrando tudo pra vocês, tá bom? E o bolo de milho eu falei que ia fazer hoje, nem fiz, gente. Vou deixar pra fazer amanhã. Amanhã bem cedinho eu faço. E aí eu posto o que tem disponível e vamos ver se vai vender. E eu venho mostrando tudo pra vocês, tá? Olha isso, gente. Deu aquela vontade de comer um docinho. Tô comendo aqui um brownie com ninho e Nutella, gente. Isso aqui é tão bom. E eu vendo no delivery, tá? Vendo essa opção no delivery. É muito bom. Eu tô tentando me controlar pra não comer doce. Fiquei esses dias todos sem comer. Mas esses dias todos não. Tem uns 4 dias que eu não como doce. Mas hoje não deu, não aguentei. Tô aqui comendo um brownie assistindo a novela da Globo. E comendo meu brownie de ninho com Nutella. Agora são exatamente, deixa eu ver que horas que é. 9h30, gente. Não saiu nenhum pedido até agora. Postei de novo no Instagram, postei de novo no WhatsApp. Nada, mas vamos aguardar, né? Até as 11 ainda tem uma horinha aí, vamos ver. Se sair eu venho voltar aqui com vocês, tá bom? Galera, domingou por aqui. Hoje é domingo, dia 23/8. Ontem não saiu nenhum pedido, por isso que eu não filmei nada pra vocês mais ontem. Infelizmente, né? Não saiu nenhum pedido. Mas vamos ver hoje como vai ser, né? Todo final de semana, no sábado,
sai um pedido ou nenhum. E no domingo tá sendo o dia que tá saindo assim 2, 3 pedidos, né? Então vamos ver como vai ser hoje. Tá friozinho de novo. Tá bem friozinho aqui. E aí vamos ver, né? Vou fazer os bolos de milho que eu falei pra vocês que ia fazer. Vou fazer daqui a pouco, que ainda tá muito cedo, ainda é 6 e pouco da manhã. Deixa eu ver que horas que é. São 6h50, gente. Meus filhos acordam muito cedo. E aí eu vou esperar um pouquinho mais, porque meu filho e meu esposo estão dormindo, né? Aí quando for lá para umas 9 horas eu bato os bolos de milho e venho mostrando tudo pra vocês, tá bom? Mas é isso. Ontem, nada de pedido. Mas faz parte, né, gente? Oremos que melhore, né? Eu achei que tava melhorando, mas assim, o sábado tá a mesma coisa da semana, tá bem fraco. O domingo que às vezes tá saindo 2, 3 pedidos. E aí vamos ver como vai ser hoje, né? Se Deus quiser, vai ser um dia bom em nome de Jesus. E é isso. Aí, se sair algum pedido, eu venho mostrando tudo pra vocês, tá bom? Ah, e novamente, tô sem internet em casa, gente. Ah, claro, olha, eu falo pra vocês, pelo menos uma vez por semana, que eu falei em outros vídeos pra vocês, né? Pois acordei agora sem internet, gente. Foi logo hoje, no domingo, ficar sem internet em casa, né? Porque a minha do celular aqui dentro não presta, não fica muito boa. Na rua ela é perfeita, mas aqui dentro tem alguns lugares da casa que ela não funciona muito bem. Então, dependendo de onde eu tiver com o celular, pode ser que se tocar algum pedido do Kita, não vai aparecer pra mim, ou do iFood. Já pensou? Ai, tomara que volte, né? Porque tá cedo ainda. Tomara que até a hora dos deliveries abrir, que é só abre tudo 11 horas, né? Tomara que até o horário de abrir já tenha voltado a internet. Com fé em Deus. É isso. Aí vamos aguardar aqui, vamos ver como vai ser o dia. E eu venho mostrando tudo pra vocês. E chegaram aqui reposição de morango, gente. Não tá saindo muito pedido, então principalmente pedido com morango, né? Mas meus filhos comem, então eu sempre compro, gente. Acabou, eu sempre faço reposição, porque eles gostam bastante. Então, por mais que não venda, não estraga, porque meus filhos acabam comendo, né? Eu vou higienizar aqui, vou lavar eles, higienizar, secar, guardar tudo certinho no pote. Tem um vídeo aqui no canal que eu sempre falo pra vocês, que eu falo sobre os morangos, sobre como higienizar, como armazenar da forma correta para eles durarem mais, tá? Esses morangos têm uma qualidade muito boa. É um fornecedor que eu pego, só pego com ele. Eles duram bastante, já chegou a durar 8 dias os morangos, gente. Agora a tendência é durar menos por causa do tempo, né? Mas os últimos que eu peguei agora estavam bem maduros e durou 5 dias. Então, assim, são muito bons esses morangos. Então a qualidade é boa. Porém, você tem que fazer a higienização e armazenamento da forma correta, tá? Você fazendo tudo certinho, eles duram muito. E eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino as técnicas corretas para você armazenar, para você higienizar e eles durarem mais, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? O link do vídeo. É bem legal, tem bastante dica lá para vocês. Eu vou lavar eles aqui, vou higienizar, secar um por um, que eu falo para vocês que eu seco tudo bem bonitinho, deixo bem sequinho. E vou bater a massa do bolo de milho, tá? Como falei no vídeo, que tem um vídeo aqui com a receita do bolo de milho aqui no canal também. E lá eu falo que eu consigo fazer pro delivery com a mesma massa que eu ensinei lá. Eu faço 2 bolos pro delivery de 16 centímetros, tá? Então eu vou bater a massa, vou fazer os 2 bolos, coloco os 2 pra assar de uma vez, mas eu vou mostrando tudo pra vocês aqui, tá? Então quem quiser a receita do bolo de milho, tem aqui no canal um vídeo com a receita completa, com muitas dicas. Tem precificação do bolo de milho, o valor pra você vender em casa, vender no delivery, tá bom? Mostro a panela de precificação por dentro lá pra vocês. Então quem quiser, corre aqui no canal, vai lá no canal, dá uma olhada. Tem um vídeo lá com a receita completa pra vocês, tá bom? Os morangos já estão aqui sendo higienizados. Eu queria mostrar pra vocês, olha isso, as caixinhas, gente. Ó, sequinhas, tá? Não tem nada de líquido, aquele líquido que derrama do morango quando o morango tá machucado, ó. Os morangos deles, gente, é muito bom. Mesmo que a época, assim, não seja muito boa pra morango agora, os morangos mesmo assim vêm bons, ó. Não joguei nenhum fora, nenhum dessa vez, nenhum, gente. Às vezes acontece de um ou outro vir, né, mas não vem derretendo, sabe? Igual muitos vêm. Que nem quando eu compro no mercado, em cima tá bom. Quando eu vou tirar, que eu olho no fundo, tá aquela meleca cheia de água, aqueles morangos não vem. Dele não vem assim, gente. É qualidade mesmo, o morango dele é muito bom. Quem quiser o contato, eu deixo aqui. Se você for de São Paulo, Guarulhos, deixo o contato dele aqui, aí vocês veem se ele entrega na sua região, tá bom? Porque é muito bom, vale super a pena. Paguei R$30 na caixa hoje, viu? Tava muito barato. Tá baixando o valor do morango, graças a Deus, porque tava pagando 45, gente. Baixou bastante. Então, ó, perfeito, gente. Ó, eu sempre falo da qualidade do morango dele, porque é muito bom mesmo. Não joguei nenhum fora hoje, ó. Com tudo aqui, ó.
higienizando. E aí eu deixo 10 minutos aqui, tá? Aí eu uso água com cândida, tá? Com cloro. E aí você tem que se atentar se a sua cândida, se tá escrito lá que ela pode higienizar alimento, tá? Porque tem umas que não pode, que não é pra isso. Então você sempre olha no rótulo lá se a sua cândida pode higienizar frutas e legumes, tá? Tá sempre escrito lá na embalagem quando pode. Então sempre quando eu compro eu olho pra ver se pode usar ou não, tá? E aí eu deixo somente 10 minutos, tá, gente? O morango não pode ficar muito tempo dentro da água porque ele absorve líquido. E quanto mais líquido ele absorve, mais rápido ele estraga, tá? Então é só 10 minutinhos mesmo. Deixo 10 minutos aqui, enxagou, encho, enxagou. Jogo a água, quer dizer, aí eu encho de novo, jogo de novo 3 vezes. E depois vou lavando um por um na água corrente, deixo ali escorrendo. No escorredor, sabe aquele escorredor de macarrão? Deixo escorrendo ali. E aí depois eu vou secando um por um com o guardanapo, tá? Mas tem um vídeo aqui também que eu nem falei pra vocês, né? Que eu vou deixar na descrição, que lá tá bem explicadinho pra vocês, tá bom? Como que eu faço, mas é dessa forma. E aí dá super certo, dura bastante os morangos, tá bom? Ó, gente, agora eu vou secar os morangos. Esses daqui foram que sobraram dos últimos morangos, então eu deixo separado, tá? Uma vasilhinha aqui, ó. Tampadinha. Com um guardanapo no fundo. Deixo separado pra não confundir, né? Porque eu tenho que usar eles primeiro. E aqui estão os morangos, ó. Agora eu vou secar um por um. Eu uso essa vasilha aqui com tampa, tá? Coloco o guardanapo no fundo. Isso aqui é muito importante, gente, pra absorver, tá, a umidade. Porque o morango, quanto mais contato com umidade ele tem, mais rápido ele estraga, tá? Por isso que é bom deixar tampadinho na geladeira, pra não entrar em contato com a umidade da geladeira, tá? E estragar mais rápido o seu morango. E aí agora eu vou secando um por um, gente. Um por um, ó. Fazendo assim, ó. E coloco eles assim, ó, virado com o cabinho pra baixo, tá? Gente, morangos sequinhos e higienizados. Aí o meu aqui fica um em cima do outro, gente. Mas você pode deixar assim, normal. Não tem, pra mim aqui não dá problema nenhum. Como você também pode colocar uma camada de guardanapo quando você for colocar outros em cima, tá? Aqui eu nunca vi necessidade, mas eu vejo que tem gente que faz isso. Mas aqui eu não vejo necessidade de fazer isso, tá? Mas se você preferir, você pode colocar uma camada de guardanapo e colocar os outros morangos em cima, tá bom? Eu faço dessa forma aqui e não dá problema nenhum, dura bastante, tá bom? Aí eu venho com a tampa aqui, tampo e levo pra geladeira, tá bom? Gente, faltam exatamente 8 minutos para os deliveries abrir, são 10h52, a internet voltou, glória a Deus, tava muito preocupada, mas voltou, graças a Deus. Se Deus quiser, sairá pedidos, e eu venho mostrar aqui pra vocês, tá? Gente, é o bolo de milho, eu falei que ia fazer agora cedo, não fiz, porque eu fui ver e não tinha milho. Ô, gente, como eu só quero fazer bolo de milho sem milho, né? Aí a gente vai agora comprar pastel, que a gente todo domingo compra pastel, e aí eu vou aproveitar e passar ali no mercadinho e comprar. E aí eu vou fazer pra de tarde, né? Mas tem problema que o pessoal quando pede também só pede à tarde, então... Sempre pede no final da tarde, né? Então não tem problema. E aí assim que eu voltar do pastel, eu como pastel e faço o bolo de milho, tá? E aí eu venho mostrando pra vocês. Pra vocês que eu tenho um vídeo do bolo de milho, eu vou começar a fazer ele agora aqui. Agora são 12h40, tá? Eu demorei um pouquinho porque eu tava comendo pastel, né? Aí eu fui colocar a roupa pra lavar e agora que eu vou fazer o bolo. Pra quem não tem balança, eu até falei no outro vídeo, na verdade eu não falei no vídeo, mas na descrição do vídeo tava falando a medida, se você não tiver balança, você pode medir na lata, porque a quantidade de ingredientes que tá
Na receita é o peso que vai na lata, tá? Então se você não tiver balança, você pode fazer tudo na lata, tá? É tudo medida na lata. O óleo é a metade da lata, tá? E aí o açúcar, o restante dos ingredientes é uma lata cheia dessa daqui, tá? E é a quantidade certinha que tá lá, os pesos em gramas, tá? Eu coloquei em gramas porque às vezes a pessoa tem balança, prefere fazer por balança. Quem não tem, consegue fazer pela lata, tá bom? Não tem problema nenhum. E aí a única coisa que muda é que o óleo é a metade da lata. O restante dos ingredientes todos é a lata cheia, tá? Então se você quiser a receita, eu falei pra vocês, tá? Tem um vídeo aqui no canal. E eu vou começar a fazer aqui o bolo. Como que eu faço? Mas como você vai fazer se você tá com a lata cheia de milho? O milho eu bato depois. Então lá na receita vocês vão ver que o milho eu bato depois. Eu não bato tudo junto não, tá? Então eu tiro o milho da lata. E aí eu peso os ingredientes, eu coloco os ingredientes dentro da lata, o açúcar, tudo dentro da lata. Então as medidas ficam para quem não tem balança, porque eu no início eu não tinha balança, gente. Todo mundo tá começando, a gente não tem tudo, né? Então fica mais difícil. Então eu faço assim, ó, coloco tudo dentro da lata, ó, o açúcar, ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Peraí, senão vai derramar, calma aí. Ui! Aí, falei que ia derramar? Sabia? Gente, a pessoa é desastrada, vocês viram o que eu fiz aqui. Derramei até no chão, gente, o açúcar. Mas ó, a lata assim, cheia, tá bom? Ó, aqui o açúcar, tá? Aí eu coloco os ovos. Nossa, gente, que sujeira que fez aqui. Derrubei nos meus pés, derrubei. Só pra mostrar pra vocês, olha isso, tá vendo? Me sujei inteira. Ô, gente, tem hora que eu sou meio desastrada. Vocês também são assim na confeitaria? Mas tem hora que eu derrubo tudo. Faço uma sujeira, tem hora que eu olho assim e falo, meu Deus. Eu sou um pouco desastrada. Nossa, tem hora que eu derrubo as coisas que eu falo, meu Deus do céu, como que eu fiz? Não, vocês veem minha pia aqui como tá, meu liquidificador encheu de açúcar. Acontece, né, gente? Vou bater o bolo aqui e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E quem quiser a receita, já falei, tá no canal. Gente, olha isso aqui. Eu fui colocar o açúcar na lata, gente. Olha o tanto que eu derrubei no meu liquidificador. Gasto total, olha isso, pelo amor de Deus. Mas faz parte, né? Agora eu vou limpar tudo aqui pra continuar batendo o bolo. Gente, ó, ficou a marca do meu pé certinho. Meu pé tava aqui, ó, o açúcar caiu todinho em volta. Em volta do meu pé, gente, olha isso. Hoje os meus pés encheu de açúcar, gente. Ai, mas faz parte, né? Agora bora limpar tudo pra continuar batendo o bolo. E aí, gente, ó, depois de raspar todo o liquidificador, tirar toda a quantidade que fica ali de massa, né, o restinho, ficou esse peso aqui, ó, 542 gramas em cada forma, tá? Então, o peso total dessa massa foi 1,84 kg, tá bom? Bolo no forno, uma média aí de 200 graus, por mais ou menos 50, 55 minutos. Pode chegar até 1 hora, tá bom? Ó, gente, o bolo já tá aqui 40 minutos no forno, tá? Vou deixar mais uns 10 minutinhos pra ele ficar bem douradinho. Já tá quase pronto, ó, como ficam perfeitos. Tá vendo que essa quantidade de massa, entre 540 até 550 gramas de massa em cada forminha dessa, fica perfeito? Eu até falei em outro vídeo, referente aos bolos mini vulcão. Que na verdade o mini vulcão não, o vulcão baby, tá? Que é o que eu faço por encomenda, que eu tenho duas opções para fazer por encomenda. Esse que é o vulcão baby, que é desse tamanho, nessa forma que eu faço, e tem o vulcão G, que é o vulcão na outra forma, que é de 22 centímetros, que é maior. E aí eu até falei no outro vídeo que nessas formas elas cabem até 540 gramas de massa, e ó, cabe mesmo, tá vendo? 550, até 550 dá pra pôr, tá? Mas eu não aconselho, eu acho melhor 540 pra não ter risco de transbordar, tá? Mas 540 gramas de massa, ó, fica perfeito, tá vendo? Então, se você quiser fazer bolo vulcão de chocolate, de massa branca, red velvet, qualquer outro bolo vulcão, e você quiser fazer nessa forma de 16 centímetros, ela cabe 540 gramas de massa tranquilamente, tá bom? E é isso, ó, perfeito. Ó, gente, já tirei os bolinhos do forno, ó, ó como ficaram lindos, bem douradinhos, ó. Perfeitos, na altura da forma certinho. Perfeito, gente, esses bolos. Eu vou ver a altura dessa forma porque eu não me lembro de cabeça, tá? Eu sei que ela é 16 centímetros de diâmetro, mas de altura eu não me lembro. Peraí que eu vou ver e já falo pra vocês.
Gente, eu medi. Ela é 16 de diâmetro por 6 de altura, tá? Ela tem 6 centímetros de altura e aí cabe 540 gramas de massa em cada uma delas, tá? Essa opção aqui, ela é perfeita para você fazer bolo vulcão pro delivery, que esse tamanho aqui é perfeito, gente. Ele rende de 5 até 7 fatias, dependendo do tamanho que você cortar, rende até 7 fatias, tá bom? Então, eu acho que é um tamanho, assim, maravilhoso para pôr no delivery, porque não fica caro, não fica tão caro. Eu vendo aqui em casa eles por encomenda, porque eu não vendo no delivery os de vulcão, né? Eu vendo a R$48 por encomenda, tá? Se eu fosse vender no delivery, no iFood, no Kita, aí ficaria um pouquinho mais caro, óbvio. Mas acho que ia por uns R$62, R$65 por aí, mais ou menos. Mas eu só vendo aqui por encomenda em casa. Mas se eu fosse vender em casa, seria esse valor de R$48. Então não é um bolo caro. Vai bastante recheio, tá? Quando você vai rechear, ele vai em média aí 400 gramas de recheio, tá? Pra rechear ele por dentro e por cima. Então é bem legal, uma opção bem legal pra você colocar no seu delivery. Eu não coloco ainda, porque como eu falei pra vocês, eu não tenho freezer. Eu uso o congelador da geladeira, então não cabe muita coisa. E aí se eu for fazer esses bolos, não cabe. Mas quando eu tiver meu freezer, ano que vem, que em nome de Jesus eu vou comprar em janeiro. E aí sim, eu vou começar a fazer essas opções maiores pro delivery também, tá bom? Então se você tem como colocar isso, se você tem um freezer, se você tem um congelador somente pros doces, faz, gente, porque é uma opção muito boa e vende bastante, tá? Aqui eu realmente não tenho onde colocar, então... Mas, ó, é um tamanho bom. Ó, minha mão aqui, tá vendo? Não vou encostar porque tá muito quente, acabei de tirar do forno. Mas, ó, tá vendo? É um tamanho bom. E a embalagem que eu utilizo pra colocar eles dentro, que cabe certinho, é a P32 da Pra Festa, tá? É a baixa, eu utilizo a embalagem baixa P32. Fica certinho dentro da forma, fica perfeito. Até pros vulcão também, fica muito bom, tá? Então, uma embalagem aí, uma opção de embalagem pra vocês, tá? Tem outras marcas também, vocês precisam ver o tamanho certinho, mas a da Pra Festa eu uso a P32, tá? Galera, e saiu o primeiro pedido do dia, e adivinhem, o bolo de milho, saiu um, gente. O outro tá ali reservadinho, tá aqui, ó, eu deixo coberto com um paninho assim, por enquanto, tá? Porque se não vender, eu vou congelar ele, tá? E aí, ó, como já tá soltinho na forma, gente, nem passei faquinha nem nada, ó. Eu unto somente com margarina e fubá, tá? Ó, soltinho, 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 ó. Perfeito, gente, olha. Olha como esse bolo ele é fofinho, ó. Ele é muito fofinho, ó. Ele é perfeito, esse bolo de milho, gente, é delicioso, meus clientes amam. Ah, e a embalagem, deixa eu mostrar aqui pra vocês antes de pôr. Ó, ela é da Pra Festa P32, tá? Que eu falei pra vocês. E aí ela é baixinha, ó. É essa que eu utilizo pra pôr esses bolos de 16 centímetros. Tanto os de milho, quanto os Vulcão Baby, tá? Que é aqueles que eu falei pra vocês que eu faço por encomenda. Coloco todos aqui, tá? Ó, cabe certinho, tá vendo? E mesmo que é o vulcão que vá, que a cobertura escorre, não tem problema, porque fica certinho, tá? Então é essa embalagem que eu utilizo. Eu vou lavar minha mão aqui pra poder tampar, pra não sujar a embalagem, colocar a forma aqui pra lavar e já volto aqui com vocês, tá? Eu já lavei minhas mãos, eu tô com aquele cinto, tá? Pra poder gravar pra vocês. E ó, ela é baixinha, tá vendo? Aí eu tampo aqui. Ela tampa bem, ó, segura bem, tá vendo? Aí eu venho com a minha etiqueta. Vou voltar um pouquinho pro lado, né? Vou tampar. Olha pra minha vizinha aqui do lado, ele não vai de motoboy. Quando ele vai por motoboy, eu coloco o lacre de segurança aqui na embalagem também, tá? Eu colo aqui, colo um aqui e outro aqui. Então, vai 4 lacres de segurança, tá? Pra não ter risco de abrir no transporte nem nada. Aí, aqui, como que acontece? Eu tenho aquele saco craft, eu só tenho o P e o M aqui. Eu quero comprar o G ou o GG, que é pra colocar essas embalagens. Eu acredito que o G dá. Eu só tenho aqui o P e o M, então não cabe, tá? Então, como que eu tô usando? Eu tenho essas sacolas aqui que eu comprei pra Páscoa, que elas são 30 por 40, que eu comprei pra entregar os ovos de Páscoa pros clientes, tá? Ela é 30 por 40, boca de palhaço. E aí, ela cabe certinho, gente, o bolo aqui dentro. Não cabe ele assim, né? Ela assim, com ele em pé. Mas aí, como que eu faço? Eu abro aqui, ó. E fica bem bonitinho, gente, ó. Fica tipo um pacotinho, sabe? Aí eu posso... Deixa eu ver se eu acho que amassou a embalagem. Amassou. Deixa eu arrumar aqui, gente. Eu mesmo amassei a embalagem. Ó, eu coloco aqui e faço tipo como se fosse um saquinho de presente, ó. Eu dobro ela porque ela não tem como eu mandar com a alça, por quê? Ainda mais quando é por motoboy. Se você mandar com a alça, ele vai levar o bolo assim, em pé, né? E aí, quando
Principalmente quando vai pro motoboy, que eu faço, eu dobro assim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, gente. Eu achei que tava filmando, não tá, ó. Eu dobro assim, como se você estivesse embrulhando um presente, sabe? Aí dobro aqui novamente, ó. Aí dobro assim, ó. E faço assim. Aí eu venho aqui com lacre de segurança. Como é pra cliente aqui na rua, eu só vou colocar um, tá? Quando é por motoboy, eu coloco um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Coloco bastante pra não ter risco de abrir a sacola. E aí fica assim, gente, ó. Fica parecendo como se fosse um presente, tá vendo? Embaladinho, fica bonitinho. E aí aqui eu venho e coloco o meu folheto em cima, ó. Venho aqui com durex pra colar. Ó, gente, aí fica assim, ó. Colei com durex, o folhetinho em cima. E ó, fica fechadinho, bonitinho. Parece um presentinho embrulhado. E fica muito bonitinho assim. Eu quero depois comprar o saco G, porque eu acho que fica mais bonito no saco, né? Mas assim também fica lindo, gente. Eu gostei dessa opção. Galera, como saiu somente um bolo de milho e ficou esse outro, agora são 9h30, não sei se vai sair outro, acredito que não. Eu vou congelar. E como que eu faço? Vou mostrar pra vocês, tá? Eu passo um plástico filme de assim e depois de assim, 2 vezes eu passo pra ficar bem vedadinho, tá? E aí eu coloco dentro do saquinho de congelamento, tá? Aí coloco a data, foi a data de fabricação, a data de congelamento e congelo, tá? Como a data de fabricação foi hoje, eu vou congelar hoje, a data será a mesma, tá? A validade desse bolo em temperatura ambiente é 3 dias, tá? Então, quando eu descongelar, a validade dele é 3 dias, tá? Porque eu tô congelando no mesmo dia. E aí eu vou colocar aqui no saquinho, colocar a data e levar pro freezer, tá bom? Coloco num saquinho de congelamento, tá vendo, ó? Passo um plástico filme, depois coloco dentro do saquinho. Coloco aqui milho, né, que é o bolo de milho. Nem precisar, porque é o único bolo grande que vai ter lá, mas eu gosto de colocar data de fabricação e congelamento, tá? Aí aqui saiu furou um buraquinho, não vai ter problema não. E aqui 23/8/2026 foi a data que eu congelei e a data de fabricação 23/8/2026, que foi hoje, tá? É desse jeito que eu consigo fazer o controle de qualidade dos meus produtos, tá bom? Então, vou levar ali pro congelador e se sair algum pedido, hoje eu atendo até às 11, ainda são 9h30, se sair algum pedido eu venho falar pra vocês, tá? Por enquanto, o único que saiu foi o bolo de milho mesmo. Galera, tô vindo aqui encerrar esse vídeo com vocês, tá? Hoje é segunda já. Tô vindo encerrar hoje com vocês. Ontem saiu somente aquela venda do bolo de milho. Se eu não tivesse feito o bolo de milho, acho que nem teria vendido nada. Infelizmente, né, gente? Mais um domingo aí fraco, mas não tava tão fraco assim, como eu falei pra vocês. Os últimos domingos, tava vendendo 3, tava fazendo 3, 4 vendas no domingo, né? E ontem, se não fosse o bolo de milho, não teria vendido nada, gente. É desesperador. É bem a semana que eu tenho que pagar as contas da empresa. Então, assim, tô desesperada, não vou mentir pra vocês. Mas a gente entrega tudo nas mãos de Deus e Deus proverá, né? E como eu falei pra vocês, referente ao planejamento financeiro, gente. Faça da maneira certa, não faça como eu, porque hoje eu tô colhendo o que eu fiz de errado lá atrás. Se eu tivesse guardado uma reserva de emergência esse tempo inteiro que eu tô com a loja, quando eu vendia bem, eu teria um dinheiro bom guardado e hoje a minha empresa não estaria passando por isso. Porque esse dinheiro de reserva, ele é para isso, para pagar as contas quando sua empresa não consegue pagar. É para um momento de crise ali, você ter o dinheiro para manter a sua empresa aberta. Então, a reserva, ela é para isso. E eu ouvia muitas confeiteiras falando, né? Tem que fazer gerenciamento, tem que organizar o financeiro da sua empresa. Eu não dava ouvido, gente, porque eu falava, tô vendendo bem, eu pago as contas, o que sobra eu consigo comprar as coisas pra mim e eu não guardava R$ 1. Então, hoje eu tô pagando pelo que eu fiz lá atrás de errado. Então, se você tá começando agora, já começa da maneira certa, faz certo, sabe? Organiza tudo, guarda um dinheiro, faz uma reserva de emergência da sua empresa. Pra sua empresa, tá? Não mexe nesse dinheiro, porque uma hora que acontecer isso, igual aconteceu comigo, você não vai sofrer, você não vai ficar nervosa, você não vai ficar desesperado, você vai ter aquela reserva ali pra manter a sua empresa aberta. Tá? Então é muito importante você fazer isso. Tá? Se eu tivesse feito isso desde o começo, hoje eu não estaria passando por isso. Então hoje eu tô pagando pelo um erro que eu cometi durante esse tempo inteiro de empresa, tá? Eu comecei a organizar minha vida financeira esse ano, praticamente, no final do ano pra cá. E aí foi quando as vendas começaram a cair, então eu não consegui guardar nada. Então, se você tá vendendo bem, se você tá começando agora, faça da maneira certa, faz uma reserva de emergência, porque quando entrar em crise a sua empresa, porque acontece, gente, tá? A gente trabalha com venda, uma hora tá bem, outra hora não tá. Então,
faz uma reserva de emergência, tá? Guarda o dinheiro, porque se você entrar numa crise assim igual eu tô, você não vai passar perrengue, você não vai ficar nervosa para pagar as contas, você vai conseguir pagar as contas, você vai conseguir pagar um marketing ali para divulgar a sua empresa, para suas vendas voltar a vender, porque eu não consigo nem isso, gente, eu não consigo pagar para divulgar o Instagram, para divulgar a minha empresa, eu não consigo, porque se eu fizer isso eu não consigo pagar as contas, porque tá muito fraco. Então, faz isso, sabe? Faz uma reserva, porque se acontecer isso, você consegue pagar um marketing ali para voltar a vender, consegue fazer, investir ali para voltar a vender, para divulgar a sua empresa e aumentar suas vendas. E também consegue pagar as contas tranquilamente, sem nervoso, sem estresse, sabe? Consegue manter a sua empresa ali por um tempo, para não ter que fechar, né? Porque é desesperador, gente. Então não façam esse erro, não cometam esse erro que eu cometi, para a sua empresa não parar, tá? Porque é difícil, eu tô passando por um momento assim bem difícil na minha empresa, então façam isso, tá? Não cometam esse erro que eu cometi, por isso que eu vim falar isso com vocês, porque foi um erro que eu cometi e hoje eu tô pagando, e aí eu não quero que vocês passem por isso também. Então, sigam tudo isso que eu falei pra vocês aqui no vídeo, referente ao planejamento financeiro, faz uma reserva de emergência, mesmo que seja pouquinho ali, gente, você vai guardando por semana, por dia, por mês, mas guarda, porque uma hora ou outra você vai precisar. Porque a empresa não vai vender sempre bem. Sempre tem uma crise, gente. Toda empresa tem crise, todas. Tá? Um mês você vende bem, outro mês você não vende. E aí o mês que não vende, como que faz se você não tem uma reserva? Você precisa pagar as contas, não tem jeito, que nem eu tô agora. Eu tô na semana de pagar as contas e essa semana eu não vendi nada. A última venda que eu fiz foi na quarta-feira. Ontem eu vendi bolo de milho, mas a última venda que eu tinha feito tinha sido na quarta-feira, que tinha sido um copo da felicidade, gente. E não vendi mais nada. Então, assim, tá bem fraco. E aí como que faz se você não tem uma reserva? Entendeu? Então o erro foi meu. Então tudo que eu tô passando por hoje não é problema da minha empresa, não é problema de nada. Foi erro meu, porque eu não corri atrás para estudar, para entender, achava que tava vendendo muito, então para que eu vou me preocupar? Tô pagando as contas, tô comprando as coisas para mim, então, né? E aí que eu errei, né? Se eu tivesse ido atrás, entendido, estudado, tinha feito uma reserva boa, hoje eu não tava passando por isso. Porque minha empresa nunca passou por isso, é a primeira vez. Então, eu não estaria passando por isso. Eu tô desde 2020, gente. Eu nunca tinha passado por isso, entendeu? Então, se eu tivesse feito uma reserva, hoje eu estaria tranquila, assim, entre aspas, né? Mas eu teria um dinheiro para investir num produto novo, para poder divulgar, teria dinheiro para pagar pro Instagram para divulgar minha loja. Então, assim, complicado, né? Então foi erro meu e hoje eu tô pagando pelo que eu fiz de errado. Então não façam isso. Se tá começando agora, começa do jeito certo, faz tudo certinho. Se você não fazia, se você já tem uma empresa e não fazia isso, começa a planejar, começa a reservar um dinheiro, tá? Pra você não sofrer lá na frente, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, já se inscreve. Ativa as notificações para sempre ser avisado quando tiver novos vídeos. Então tchau, se Deus quiser, até os próximos vídeos. Tinha que deixar mais um hino de reflexão para vocês, tá? Sempre nos finais dos vídeos agora eu vou tentar deixar um hino de reflexão para vocês. Então vamos lá. Amanheceu, nada pisquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém.